Olá pessoal, sejam bem-vindos! Se você gosta de casos de investigação criminal, se inscreva no canal, já deixa o seu like, que o caso de hoje é aquele do professor Nibaldo. O caso que eu vou contar hoje, ele aconteceu no Chile, em 2018. No dia 15 de agosto de 2018, um guia turístico que estava ali em uma lancha, ele avistou algo boiando no mar e ele achou aquilo muito estranho, então ele foi conversar com o capitão e ele comentou que parecia ser um cadáver, mas ele não tinha certeza. Então eles deram meia volta e se aproximaram. E nisso, os turistas que estavam ali fazendo o passeio, eles pegaram o celular e começaram a filmar e tirar fotos. E quando eles chegaram perto, eles perceberam que se tratava de um corpo, mais especificamente de um torso. As autoridades foram avisadas e o corpo foi retirado da água. Pertencia a um homem de estatura média, com idade entre 40 e 50 anos. Exames indicaram que o torso ele não estava há muitos dias na água. E havia um ferimento na região do tórax, feito com um instrumento pontiagudo, e o restante do corpo não foi encontrado. E os cortes feitos no corpo chamaram a atenção dos investigadores. Isso porque eles eram bem precisos e pareciam ter sido feitos nas articulações. E logo, um dos vídeos dessas pessoas que estavam ali no passeio foi parar nas redes sociais e isso causou um grande impacto. E a polícia verificou que recentemente haviam apenas 2 ocorrências de desaparecimento na região. E uma dessas pessoas era o Nibaldo, de 49 anos, e ele era professor de computação. Ele foi descrito como muito trabalhador, responsável e um homem muito tranquilo. Ele tinha 3 filhos de 2 casamentos diferentes. A esposa mais recente, com quem ele ainda estava em processo de separação, se chamava Joana. A Joana tinha 32 anos e tanto ela quanto o Nibaldo, quando eles se conheceram, eles já tinham cada um 2 filhos de um casamento anterior. Então, juntos, eles tiveram uma filha. Eles haviam se casado em 2014. E o Nibaldo, ele tinha ficado com a guarda dessa filha durante esse processo de separação. E segundo a Joana, eles estavam tentando se reconciliar, então eles ainda se encontravam com uma certa frequência. Entretanto, ela já tinha um outro relacionamento com um outro homem. Esse outro homem chamava Francisco e ela havia iniciado esse relacionamento com ele enquanto ela e o Nibaldo ainda estavam juntos. E o relacionamento já durava cerca de 1 ano. E ela conheceu o Francisco quando ela estava estudando para se tornar enfermeira e o Francisco ele era paramédico. E quando questionado, o Francisco ele negou ter qualquer relacionamento com a Joana. E no dia 11 de agosto de 2018, a família do Nibaldo tinha registrado uma denúncia de desaparecimento. Isso porque no dia 10 de agosto ele teria ido até a casa dos pais dele e deixado a filha sob o cuidado deles. E ele saiu de lá dizendo que ele tinha um jantar ali com os colegas de trabalho e que ele não ia demorar muito para voltar. Porém, ele não voltou aquela noite, o que pareceu muito estranho para os pais. Então, no dia seguinte, eles foram até a casa do Nibaldo para verificar se estava tudo bem. Chegando lá, eles viram que o carro dele estava estacionado em frente à casa. E eles bateram ali a porta, mas ninguém atendeu. Então eles acabaram entrando pela janela. Tudo parecia bem normal dentro da casa, exceto por um copo que estava quebrado no chão da cozinha. E a jaqueta que ele estava usando quando foi deixar a filha na casa dos pais também estava lá dentro da casa, o que indicava que em algum momento, depois de ter deixado a filha na casa dos pais, ele teria retornado para casa. E os colegas de trabalho do Nibaldo confirmaram que eles tiveram um jantar na noite anterior, porém o Nibaldo não havia comparecido. Já a vizinha do Nibaldo, ela disse que naquela noite ela havia ouvido um barulho vindo da casa e logo em seguida diversos cães começaram a latir. Então ela teria olhado pela janela, mas ela não viu nada de estranho, nada de diferente. E diversas pessoas, incluindo os colegas de trabalho do Nibaldo, os familiares e mesmo os alunos que estudavam ali na escola que ele trabalhava, eles se juntaram e se organizaram para fazer buscas pelo Nibaldo. A Joana também se mostrou muito preocupada com o desaparecimento e ela chegou a dar algumas entrevistas para emissoras de TV pedindo ajuda da população para encontrar o Nibaldo. Mas, como vocês talvez já estejam imaginando, a realidade não era bem essa. Com as investigações, a polícia encontrou algumas imagens de câmera de segurança de um caixa eletrônico.
E nas imagens era possível ver um homem que vestia um casaco que pertencia ao Nibaldo. E esse homem utilizou o cartão do Nibaldo. Então dava a entender que era o Nibaldo. Porém, quando os familiares viram as imagens, de imediato eles falaram que não se tratava do Nibaldo, que era alguma outra pessoa com um casaco idêntico ou o casaco do Nibaldo e utilizando o cartão dele, mas que com certeza não era o Nibaldo. E claro que isso foi antes deles encontrarem o torso. Então a polícia imaginou que quem quer que tivesse feito qualquer coisa com o Nibaldo estava ali fingindo ser ele, se passando por ele, para dar a entender que ele ainda estava vivo. E mais, era alguém que tinha acesso aos pertences dele, pois estava usando um casaco idêntico ou o casaco do Nibaldo e tinha a senha do cartão. Apesar de que se ele tivesse sido sequestrado, por exemplo, é possível que ele fosse obrigado a dar a senha e que os sequestradores tivessem acesso ao casaco dele. Mas ao conversar com a família pareceu muito desconfiada da Joana, apesar de que eles não tinham nenhuma prova contra ela. Além disso, a Joana ela falou do Nibaldo diversas vezes no passado, isso antes de encontrarem o torso, o que levantou muita suspeita não só da família, como também dos investigadores. Então a polícia conversa com o suposto namorado da Joana, o Francisco, e ambos dizem não ter qualquer envolvimento no caso. E a polícia ela descobre que o Francisco ele esteve em uma mercearia na noite que o Nibaldo desapareceu. E isso foi na mesma noite que aquele homem teria usado o cartão do Nibaldo. E a polícia desconfiava que se a Joana tinha algum envolvimento nessa história, que possivelmente o homem usando o cartão do Nibaldo seria o Francisco. Porém, nessas imagens o Francisco era visto com uma roupa diferente daquela do homem que estava utilizando o cartão do Nibaldo. E nessas imagens também é possível ver o carro que o Francisco estava usando nessa noite. Então a polícia começa a ver imagens de câmeras de segurança de outros locais ali próximos e eles conseguem fazer uma parte do trajeto que o Francisco teria feito com base nessas imagens. E a polícia também verifica o celular dos dois, tanto da Joana quanto do Francisco. E então eles descobrem que o celular da Joana ele apontava ali localizações que eram as mesmas dos locais onde o Francisco esteve aquela noite com base nas imagens do carro dele e nos mesmos horários, então dava a entender que ela estava junto com ele, ao menos o celular dela estava dentro do carro dele. E eles também conseguiram recuperar 2 fotografias do celular da Joana que haviam sido apagadas e nessas fotografias mostravam o Nibaldo desacordado. Eles então conseguem imagens de uma câmera frontal do caixa eletrônico onde havia sido usado o cartão do Nibaldo. Então nessas imagens eles conseguem perceber que apesar da pessoa estar ali cobrindo parcialmente o rosto, dava para ver que aquele homem era sim o Francisco. E os dois também foram reconhecidos por alguns pescadores. Eram 2 pescadores que estavam ali numa região de Valparaíso chamada Laguna Verde. Os pescadores disseram que havia chamado a atenção deles o fato do casal estar ali naquela região que era um pouco mais isolada, de madrugada. E os dois estavam lá fazendo uma fogueira de grandes proporções. Então os dois se aproximaram do Francisco e da Joana e eles perguntaram se eles sabiam algum lugar bom para pescar ali. E então o Francisco teria indicado um local, mas um local bem mais afastado de onde eles estavam. Então os 2 pescadores eles acabaram ficando no local ali próximo mesmo dos dois. E depois, quando o Francisco e a Joana foram embora, os 2 pescadores, muito curiosos, foram até a fogueira ver o que eles estavam queimando. E então eles viram que tinha estava na fogueira uma faca bem grande e ela tinha uma espécie de capa metálica. E eles acharam aquilo tão estranho que eles tiraram uma foto. E mais tarde essa foto foi entregue às autoridades. Então a polícia acaba detendo os 2, tanto a Joana quanto o Francisco. E eles acabam confessando, porém cada um tem uma versão diferente. Segundo o Francisco, a Joana ela estava cansada do marido e ela tinha ficado furiosa pelo fato dele ter ficado com a guarda da filha deles. E isso implicaria também no fato dele não ter que pagar mais pela pensão pela filha. E a Joana e o Nibaldo, eles ainda estavam casados oficialmente, como eu falei, eles ainda estavam no processo ali de separação. Então, ainda segundo o Francisco, a ideia da Joana era ficar com os bens do marido e também conseguir de volta a guarda da filha.
Então ela teria planejado dar um medicamento para o Nibaldo para que ele ficasse desacordado. E então ela cortaria os pulsos dele, fazendo com que parecesse que ele tinha feito aquilo com ele mesmo. O Francisco disse que a princípio ele achava que ela não estava falando sério. Entretanto, teria sido ele que conseguiu um medicamento para a Joana colocar na bebida do Nibaldo. Então, no dia do crime, a Joana teria combinado de se encontrar com o Nibaldo. Então, ela ficou de passar na casa dele. E quando ela chegou na casa do Nibaldo para colocar o plano em prática, o Francisco ele estaria em um miradouro esperando um sinal da Joana. Então ela colocou o medicamento na bebida do Nibaldo e quando ele ficou desacordado, ela teria mandado aquelas fotos que depois a polícia conseguiu recuperar do Nibaldo desacordado. Ela enviou essas fotos para o Francisco e esse seria o tal sinal que ele precisava para ir até a casa. E o Francisco disse que quando ele chegou ao local, o Nibaldo já estava sem vida. Segundo ele, a Joana teria dito que ela tinha tentado colocar ali o plano em prática, porém no meio ali da ação, o Nibaldo ele teria acordado, então ela não viu outra alternativa a não ser atingir ele no peito. Então os dois teriam dividido ali o corpo em partes para poder transportar sem chamar atenção. E depois colocaram o corpo no carro do Francisco. Então o Francisco, usando o casaco do Nibaldo, e como a Joana tinha a senha do cartão do Nibaldo, ele vai e faz aquele saque, utiliza ali o cartão do Nibaldo. E para dar a entender que o Nibaldo ainda estava vivo e para despistar ali futuras investigações. Depois disso ele troca de roupa e então vai até a mercearia para criar um álibi para ele. E de lá eles vão até as docas em Laguna Verde, que foi o local onde os pescadores haviam visto eles. Lá eles jogam o corpo no mar e depois fazem aquela fogueira para se livrar de alguns itens que poderiam ser ali possíveis evidências. Então, com isso, o Francisco ele confessa sua participação no crime, porém ele diz que ele fez tudo isso porque ele estava muito apaixonado pela Joana. Já a Joana disse que o Francisco tinha ciúmes e então ele tinha planejado tirar a vida do Nibaldo e que ele falava constantemente de tirar a vida do marido dela. E que, segundo ela, ele que teria planejado o crime. E então, quando ele chegou na casa do Nibaldo, de fato o Nibaldo já estava desacordado, pois ela tinha dado o medicamento para ele, mas ele ainda estaria vivo, e que o Francisco é quem teria tirado a vida do Nibaldo. Ela também disse que não viu ele colocar o corpo no carro, o que os investigadores acharam que era pouco provável. E ela também disse que não teve participação ali na ação de dividir o corpo do Nibaldo. Ou seja, ela não teria feito nada, apenas dado o medicamento. Ainda segundo a Joana, ela fez tudo isso porque ela tinha sido ameaçada pelo Francisco e ele também havia ameaçado seus filhos. Ela também relatou que ela sofria diversas agressões por parte do Francisco. E outras mulheres com quem o Francisco teve relacionamento anteriormente também haviam denunciado ele por agressão. Ambos passaram por exames psiquiátricos. E os dois eles foram diagnosticados com algum tipo de transtorno de personalidade. Porém, nenhum deles foi considerado inimputável. Eles então foram a julgamento, onde eles tentaram culpar um ao outro. E a polícia, com a ajuda dos pescadores, conseguiu identificar qual era o local onde eles tinham feito a fogueira. E lá eles conseguiram encontrar a faca usada no crime. E eles também encontraram um molho de chaves pertencentes ao Nibaldo e um cartão de memória. E esse caso causou tanta revolta na população chilena que eles tiveram que tomar medidas de segurança extras para transportar os dois até o tribunal. E então, em maio de 2019, o Francisco ele foi considerado culpado e ele foi sentenciado à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 20 anos. Já a Joana também foi considerada culpada e ela também foi condenada à prisão perpétua, porém ela terá direito à liberdade condicional após 40 anos. A cabeça, as pernas e os braços do Nibaldo nunca foram encontrados. E é isso, esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se não for inscrito, se inscreva. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. E até o próximo vídeo.